Olá, galerinha inteligente, tudo bem com vocês? Galerinha, se você não sabe o que estudar para ser aprovado no Enem, nessas videoaulas você vai saber, tá bom? Porque eu estou trazendo questões do Enem. Então aqui, ó, neste probleminha do Enem, Enem 2016, tá? Uma questão que foi cobrada no Enem. Essa questãozinha você tem que saber fazer contas de tabuada, tem que saber multiplicar, somar, tá? Você deve saber fazer contas com frações, você deve saber fazer uma multiplicação de fração, você deve saber fazer operações de razão e proporção, saber resolver uma regra de três simples, por exemplo. Você deve também ser capaz de interpretar um gráfico ou um desenho, como esse desenho aqui preto, que representa um tanque, né, de combustível. E você deve também saber interpretar um texto, né, que é uma das partes fundamentais aí para quem estuda no Brasil, né, que fala a língua portuguesa. Beleza? Então vamos responder esse problema agora. Então aqui, ó, nós temos o seguinte, uma questão do Enem. No tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. Cabem, galerinha, até, tá? Então significa que esse tanque suporta até 50 litros de combustível. E o rendimento médio deste carro na estrada é de 15 quilômetros por litro. Então, esse carro consegue andar 15 quilômetros para cada litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 quilômetros, o cara vai viajar 600 quilômetros. O motorista observou que o marcador de combustível, tá aqui no desenho, galerinha, ó, marcador de combustível, esse bem aqui, ó, do desenho, ó. O marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor. Essa escalazinha aqui, ó, nós temos divisõezinhas aqui, tá? Então, vou ler novamente. Ao sair para uma viagem de 600 quilômetros, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura a seguir, que é esse desenho. Vamos aqui analisar este tanque antes de terminar a leitura do problema, tá bom? Eu vou logo analisar esse desenho aqui. Bom, aqui esse desenho, ele representa o tanque de combustível, tá? Esse tanque de combustível, observe que ele foi dividido em partezinhas iguais. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que está aqui no desenho, né? Esse tanque de combustível foi dividido aqui, ó, em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi dividido em oito partes iguais. Este, este ponteiro aqui, ó, está mostrando para a gente, tá? Que já foram consumidas quantas partes? Ora, foi consumida essa parte e essa parte. Eram oito partezinhas do tanque de combustível. Então foram consumidas duas. Significa que ainda sobrou para que se possa, né, viajar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis partes. Olha aqui a fração. A fração é 6 de um total de 8. Esse tanque foi dividido em 8 partes iguais, tá? E nós ainda temos 6 de um total de 8. Esta fração, a gente pode simplificar ela fazendo uma divisãozinha, né? Aqui em cima por 2, aqui embaixo por 2. E nós podemos usar essa fração aqui, na verdade, trocar ela por um equivalente, né? Que no caso seria 3 sobre 4. 6 dividido por 2 é 3, 8 dividido por 2 é 4. Então, neste tanque ainda temos 3 quartos de combustível. Só que o problema diz para a gente, aqui em cima, que no tanque cabem até 50 litros de combustível. Então, nós temos 3 quartos de 50. Logo, você vai fazer uma operaçãozinha de frações aqui, de multiplicação de frações. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai multiplicar 3 quartos por 50. E aí você vai saber quantos litros de gasolina ainda tem neste tanque. Então, vamos multiplicar, né? 3 vezes 50 dividido por 4. Você pode fazer assim sem nenhum problema, tá? 3 vezes 50 dividido por 4. Se você é bonzinho em operações aritméticas, você pode simplificar essa continha. Você pode dividir aqui em cima por 2. 50 dividido por 2 vai dar 25. E 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí você pode fazer a seguinte operação. Multiplicar o 3 por 25, que vai dar 75. E aqui embaixo ainda tem o 2.
E aí você faz a divisão. 75 dividido por 2 vai dar 37,5 litros de gasolina. Então, neste tanque aqui, ainda temos 37,5 litros de gasolina. Muito bem. Então, esse cara que vai viajar, ele tem no tanque 37,5 litros de gasolina. E ele vai fazer um percurso aí, né, de uma viagem que, de acordo com o texto, essa viagem vai durar aí, na verdade, a distância, né? A distância vai ser 600 quilômetros. Vamos terminar de ler o problema para a gente finalizar, né, o problema, resolver o problema de verdade. Marcar aqui uma alternativa correta. Então, vamos lá. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem, até a chegada ao seu destino, 5 postos de abastecimento de combustível, localizado a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida. Pergunta: qual a máxima distância? Máxima distância. Qual a máxima distância? Vou até destacar aqui porque isso é importante, tá? Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo de modo a não ficar sem combustível na estrada. Muito bem, vamos resolver esse probleminha agora. Bom, o rendimento do carro, foi dito aqui que o rendimento do carro é de 15 km por litro. Logo, se eu tenho aqui 1 litro, com 1 litro eu consigo percorrer 15 quilômetros. Ora, se com 1 litro eu percorro 15 quilômetros e com 37,5 litros. Então, vou colocar aqui, 37,5 litros, eu consigo percorrer quantos quilômetros? É essa a pergunta, né? Vamos lá. Se eu não sei ainda, eu posso colocar uma letrinha aqui e calcular essa letrinha, né? O valor dela. Bom, essa relação aqui é uma relação direta, né? É uma relação entre grandezas diretamente proporcionais, porque quanto mais você aumenta o número de litros de gasolina, mais quilômetros você consegue percorrer. E se são grandezas diretamente proporcionais, então a gente pode multiplicar cruzado aqui, né? X vezes 1 vai ser 1x, que é igual a 15 multiplicado, né, por 37,5. Então, aqui eu tenho 15 multiplicado por 37,5 litros. Então, vamos fazer essa operação de multiplicação e vamos resolver o problema. Então, x vai ser igual. Vamos aqui no cantinho fazer a multiplicação de 37,5 por 15. Vamos lá. 5 vezes 5 dá 25. Então, a gente pode colocar 5 e vai 2 para cá. 5 vezes 7 dá 35. 35 vezes mais 2, né? 35 mais 2 vai dar 37. Então, 37 vai 3 para cá. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3 dá 18. Prontinho. Fizemos a multiplicação aqui do número 5 pelos números de cima. Vamos multiplicar 1. 1 vezes 5, 5. Pula uma casinha, né, para a esquerda e coloca aqui. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Agora a gente faz a soma desses números aqui. Aqui embaixo do 5 não tem nada. Subentendemos que tem o 0, né? Então, 5 mais 0 dá 5. 7 mais 5 dá 12. Coloco 2 e vai 1. 8 mais 1, 9. 9 mais 7 dá 16. Coloco 6 e vai 1 para cá. Então, 1 mais 1 dá 2. 2 mais 3, 5. Se você observar, tem uma vírgula aqui. Tem um número após a vírgula. Logo, você deixa um número após a vírgula. Então, aqui a resposta vai ser 56 não. 562,5 o quê? O x está na coluna dos quilômetros. Então, aqui nós temos resposta em quilômetros. Então, x vale 562,5 quilômetros. Só que se você analisar as alternativas, não tem essa opção. Isso é característica do Enem, que ele quer que você seja capaz de entender de contexto, tá? De realidade também. A questão está relacionada à realidade. Nem tudo é exato, tá, galera? Então, observe o contexto. Bom, o cara saiu com 37,5 litros de gasolina para percorrer
até no máximo, né? A viagem dele era de 600 quilômetros. Mas aí, com essa quantidade de gasolinas que nós temos aqui, que é 37,5, ele pode percorrer essa quantidade aqui de quilômetros. Isso aqui, né? Então, observe. Se ele for querer percorrer a letra A, que é 570, a gasolina dele não vai ser suficiente. Ele vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque a gasolina que ele tem só é possível de percorrer 562,5 km. Então, observe que a letra A é impossível de ser resposta aqui nesse problema, porque você vai ficar no meio do caminho sem gasolina. E ele quer que você percorra, né, sem, né, que o combustível acabe, né? De modo, aqui, ó, de modo a não ficar sem combustível na estrada. Então, qual seria a alternativa correta? Bom, a correta é essa aqui. Por que ela? Porque você pode sim percorrer 500 quilômetros, né? A quantidade máxima que você percorre aqui entre as alternativas é de 500 quilômetros e ainda sobra gasolina, tá? As outras são menores e essa daqui ela supera a quantidade de gasolina que você tem. Então, se você usar a letra A, você vai ficar na estrada sem gasolina. Beleza, galerinha? Então, espero que tenha ajudado vocês, né? Se você gostou do vídeo aí, deixa o tal do like, que todo mundo pede, né? Inscreva-se no canal. E se você não gostou, também pode deixar o seu dislike e sugestões aí para que eu possa melhorar o material para vocês, beleza? Então, até a próxima aula.